A Bíblia em áudio. Livro de Números. Números capítulo 7. E aconteceu, no dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo, e o ungiu, e o santificou, e todos os seus utensílios, e também o altar e todos os seus utensílios, e os ungiu, e os santificou. Que os príncipes de Israel, os cabeças da casa de seus pais, os que foram príncipes das tribos, que estavam sobre os que foram contados, ofereceram. E trouxeram a sua oferta perante o Senhor, 6 carros cobertos e 12 bois, por 2 príncipes, 1 carro, e para cada um boi, e os trouxeram diante do tabernáculo. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Toma-os deles, e serão para servir no ministério da tenda da congregação, e os darás aos levitas, a cada qual segundo o seu ministério. Assim, Moisés tomou os carros e os bois e os deu aos levitas. 2 carros e 4 bois deu aos filhos de Gerson, segundo o seu ministério. E 4 carros e 8 bois deu aos filhos de Merari, segundo o seu ministério, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Mas aos filhos de Coate nada deu, porquanto a seu cargo estava o santuário, e o levavam aos ombros. E ofereceram os príncipes para a consagração do altar, no dia em que foi ungido, ofereceram, pois, os príncipes a sua oferta perante o altar. E disse o Senhor a Moisés: Cada príncipe oferecerá a sua oferta cada qual em seu dia para a consagração do altar. O que, pois, no primeiro dia, ofereceu a sua oferta foi Naason, filho de Aminadab, pela tribo de Judá. E a sua oferta foi 1 prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata, do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de manjares. Uma taça de 10 siclos, de ouro, cheia de incenso. 1 novilho, 1 carneiro, 1 cordeiro de 1 ano, para o holocausto. 1 bode, para expiação do pecado. E, para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano, esta foi a oferta de Naason, filho de Aminadab. No segundo dia, fez a sua oferta Natanael, filho de Zoar, príncipe de Issacar. E pela sua oferta ofereceu 1 prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata, do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para a oferta de manjares. Uma taça de 10 siclos, de ouro, cheia de incenso. 1 novilho, 1 carneiro, 1 cordeiro de 1 ano, para o holocausto. 1 bode, para expiação do pecado. E, para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano, esta foi a oferta de Natanael, filho de Zoar. No terceiro dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. A sua oferta foi 1 prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata, do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de manjares. Uma taça de 10 siclos, de ouro, cheia de incenso. 1 novilho, 1 carneiro, 1 cordeiro de 1 ano, para o holocausto. 1 bode, para expiação do pecado. E, para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano, esta foi a oferta de Eliabe, filho de Elon. No quarto dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Rubem, Elisur, filho de Sedeur. A sua oferta foi 1 prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata, do peso de 70 siclos,
segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de manjares. Uma taça de 10 siclos, de ouro, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para o holocausto. Um bode, para expiação do pecado. E, para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano, esta foi a oferta de Elisur, filho de Sedeur. No 5º dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata, do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de manjares. Uma taça de 10 siclos, de ouro, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para o holocausto. Um bode, para expiação do pecado. E, para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano, esta foi a oferta de Selumiel, filho de Zurizadai. No 6º dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Gade, Eleazaf, filho de Deuel. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata, do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de manjares. Uma taça de 10 siclos, de ouro, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para o holocausto. Um bode, para expiação do pecado. E, para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano, esta foi a oferta de Eleazaf, filho de Deuel. No 7º dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata, do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de manjares. Uma taça de 10 siclos, de ouro, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para o holocausto. Um bode, para expiação do pecado. E, para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano, esta foi a oferta de Elisama, filho de Amiúde. No 8º dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata, do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de manjares. Uma taça de 10 siclos, de ouro, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para o holocausto. Um bode, para expiação do pecado. E, para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano, esta foi a oferta de Gamaliel, filho de Pedazur. No dia 9º, ofereceu o príncipe dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideoni. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata, do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de manjares. Uma taça de 10 siclos, de ouro, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para o holocausto. Um bode, para expiação do pecado. E, para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros,
5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano, esta foi a oferta de Abidã, filho de Gideoni. No 10º dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Dan, Aiezer, filho de Amizadai. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata, do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de manjares. Uma taça de 10 siclos, de ouro, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para o holocausto. Um bode, para expiação do pecado. E, para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano, esta foi a oferta de Aiezer, filho de Amizadai. No dia 10º, ofereceu o príncipe dos filhos de Aser, Pagiel, filho de Ocrã. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata, do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de manjares. Uma taça de 10 siclos, de ouro, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para o holocausto. Um bode, para expiação do pecado. E, para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano, esta foi a oferta de Pagiel, filho de Ocrã. No 10º dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Naphtali, Aira, filho de Inã. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata, do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de manjares. Uma taça de 10 siclos, de ouro, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para o holocausto. Um bode, para expiação do pecado. E, para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano, esta foi a oferta de Aira, filho de Inã. Esta é a consagração do altar, feita pelos príncipes de Israel, no dia em que foi ungido, 12 pratos de prata, 12 bacias de prata, 12 taças de ouro. Cada prato de prata, de 130 siclos, e cada bacia, de 70, toda a prata dos utensílios foi 2.400 siclos, segundo o ciclo do santuário. 12 taças de ouro, cheias de incenso, cada taça de 10 siclos, segundo o ciclo do santuário, todo o ouro das taças foi de 120 siclos. Todos os bois para o holocausto foram 12 novilhos, carneiros, 12 cordeiros de 1 ano, com a sua oferta de manjares, e 12 bodes, para expiação do pecado. E todos os bois para sacrifício pacífico foram 24 novilhos, os carneiros, 60, os bodes, 60, os cordeiros de 1 ano, 60, esta é a consagração do altar, depois que foi ungido. E, quando Moisés entrava na tenda da congregação para falar com o Senhor, então, ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho entre os 2 querubins, assim com ele falava. Inscreva no canal Renovo hoje. Deixa seu like. Ativa o sininho para receber as notificações. E compartilha esta mensagem, para que outras pessoas possam ser edificadas com este conteúdo.